Amigos queridos, irmãos, que nesta manhã possamos, junto aos nossos amigos espirituais, benfeitores queridos, sermos auxiliados pelo amor que estimula as nossas compreensões mais profundas, para que possamos acertar a nossa caminhada de acordo com o modelo que Jesus tem nos ensinado. Nós vamos dar continuidade a esse item 3, que é o homem de bem. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem, com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem, que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita o revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que ele pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da tua autoridade para lhes levantar o moral e não para esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais fruis. Queridos amigos, elevemos o nosso pensamento até o Mestre Jesus, procurando entrar na sintonia amorosa dos Espíritos amigos, que em seu nome contribui para que todos nós possamos formar um só elo de luz, de amor, de vibrações, no momento do Evangelho. Que possamos, Jesus, buscar aqueles nossos irmãos mais necessitados, para que as bênçãos divinas possam envolvê-los, que sintamos a alegria de servir e a força do seu Evangelho a nos mover,
a trazer para nós as vibrações que tanto desejamos. Que a paz e a alegria esteja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Mestre. Meus queridos irmãos, parece fácil, mas não é tão difícil a gente incorporar esse conceito do bem em nossa vida. E é preciso que a gente, muitas vezes, tenha que mudar o nosso olhar devido às circunstâncias que vivemos e tomar por guia a caridade. É esse caminho que vai nos assegurar um equilíbrio, que vai nos afastar das situações que muitas vezes nos atormentam. E nós percebemos que ainda de nós saem tantas palavras malévolas que muitas vezes ainda fere o orgulho com desprezo, achando que nós somos melhores do que o outro e trazendo grande sofrimento àqueles que convivem e relacionam conosco. E se nós analisarmos, o nosso dever maior é de amar o próximo. E isso é uma luta educativa que todos nós temos que fazer. Retirar de uma vez por todas o ódio, para que o ódio não gere o rancor e nem o desejo de vingança. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. E ele, além de nos ensinar como nós deveríamos fazer, nós precisamos enfatizar no nosso pensamento a estratégia dessa utilidade que o Cristo veio nos ensinar. Perdoa e esquece as ofensas. Perdoar é rever os nossos sentimentos, retirar essas energias doentias que estão dentro de nós, para que a gente possa repensar por que nós sentimos ofendidos. Essa reflexão é importante porque quando nós sentimos ofendidos e magoados, na verdade, se nós formos observar, é o nosso orgulho, né, que ficou ferido. Então, Jesus nos mostra que nós precisamos todo dia lembrar que os benefícios maiores, eles ocorrem quando nós também sabemos perdoar, para que aquele que recebeu essa vibração de amor nossa possa também modificar a sua vibração em relação a nós. Nós falamos, né, esses dias que estamos comentando esse evangelho, esses itens, nós falamos que nós precisamos sermos indulgentes. E o que é ser indulgente? E aí Kardec nos explica, indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo: atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Muitas vezes nós falamos dessa frase sem pensar que ela é a base da nossa indulgência, que a gente tem um olhar diferente para cooperar com aquele irmão que está na luta como nós, para que ele possa aprender a manejar os recursos de Deus que estão dentro dele, para que ele possa completar o pensamento no bem. E Allan Kardec nos mostra que o bem, no Livro dos Espíritos, que o bem é a ausência do mal. Então, nós ainda carregamos muitas situações que nos constrangem diante dessa grandeza, porque quando nós vamos pensar, eu posso atirar a primeira pedra, aí eu vou ver que não. Por quê? Porque ainda em mim, eu não tenho ainda essa indulgência, ainda faço comentários maldosos, ainda levanto questionamentos que não são compatíveis com a lei de amor, de justiça. E aí nós vamos ver quando Kardec nos afirma: nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Que vantagem nós temos de ressaltar os defeitos do outro, de colocá-los em evidência,
Não seria, assim, uma injúria, uma injustiça? Nós precisamos pensar muito nos nossos atos. E aqui Kardec nos diz: se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Às vezes nós temos que comentar, falar com as pessoas, né, sobre as dificuldades que eles estão vivendo, mas nós não podemos, de forma alguma, humilhar as pessoas. E nós precisamos de ver que o título desse capítulo, né, nos chama muita atenção: sede perfeitos. Foi esse o pedido de Jesus. Entretanto, nós sabemos que nós estamos muito distantes desta perfeição. E muitas vezes, né, eu me lembro agora quando o Chico falava que ele era um cisco. E nós? O que que nós somos? Talvez um verme, né? Diante de tanta grandeza, de tantos irmãos que já conseguiram fazer algo que fosse melhor. E aí nós temos que fazer, como que eu vou melhorar? Estudando nossas próprias imperfeições, refletindo em nós e trabalhar incessantemente em combatê-las. É aquilo que o apóstolo Paulo nos chama a atenção quando ele fala do bom combate. O bom combate é vencer a mim mesmo. Todos os esforços emprega para poder todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Olha, se nós fizéssemos esta proposta verdadeiramente, diariamente, nós poderíamos estar pensando que cada dia nós podemos avançar um degrau a mais. Então, nós precisamos dar mais valor às questões do espírito e vamos ver quais são os talentos que carregamos. E às vezes esses talentos podem nos auxiliar quando os compreendemos, como o talento do tempo. Eu preciso aproveitar este talento com as coisas boas, do que seja servir, do que seja amar. E nós vamos ver que nós, quando estamos olhando essas oportunidades que Deus nos deu, nós temos que, todos os dias, que a gente tenha ações, atitudes que sejam mais proveitosas. Mas esse esforço, deve ser contínuo e necessário a cada um de nós. Por isso não adianta envaidecer e falar isso com os outros. Não se envaidece da sua riqueza, a riqueza que você já construiu. E essa riqueza, nós estamos falando, é a riqueza espiritual. Nem tirar vantagens pessoais, porque tudo aquilo que nós temos conquistado nos foi dado. Nos foi dada a oportunidade, mas também ela pode ser tirada. Então depende muito de nós o labor. Por isso que Jesus falou nas lições aí anteriores que nós precisamos pegar o arado, porque o arado é uma ferramenta que remove a terra, mas o arado não vai para trás. O arado vai sempre para frente. Então, nós precisamos também caminharmos sempre para frente, buscando os recursos internos, buscando sentir que tudo aquilo que nós temos, estamos aprendendo, ele possa ser transformado, mas nunca queiramos buscar que os nossos resultados ou o resultado do outro seja de imediato, porque ninguém consegue modificar diante das passagens de Jesus de um dia para o outro. Então é preciso que nós esqueçamos o mal que existe ainda em nós. Esquecendo não quer dizer que eu vou abandonar, mas procurar o bem que nos esclarece e vai nos melhorando, e através desse esclarecimento, desta melhora, nós vamos conquistando uma outra compreensão e vamos modificando aquele estado anterior que muitas vezes nós não tínhamos percebido que existe em nós, né? Então não basta eu esquecer o mal, é preciso que a gente se esclareça melhor. Por quê? Porque eu não esqueço o mal de uma vez por outra, mas eu podendo compreender o bem, eu já redireciono a minha vida para outro olhar, para outra situação.
E Kardec nos mostra que não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança. Amigos queridos, com todo respeito, o espírita não tem direito nenhum de continuar desejando o mal para o outro. Então, o ódio, ele não pode estar presente em nossa vida. É preciso que a gente possa substituí-lo por meio do conhecimento, do entendimento, que o ódio, o rancor, a mágoa, a vingança são situações mórbidas que estão dentro de nós. Mostra a nossa inferioridade perante os ensinamentos de Jesus. Por isso não podemos criticar, porque tem pessoas que são simples e que nós olhamos assim e falamos assim, coitado, é um ignorante. Ali às vezes tem muito mais virtude. Por isso que Jesus ressaltou, né? Que bem-aventurados pobres de espíritos, quando nós olhamos a posição social, quando nós olhamos seu destaque, tudo aquilo que ele conseguiu, que ele vence, isso não quer dizer que ele está numa posição que seja melhor do que aquele que está lutando na simplicidade, na humildade para conseguir alguma coisa. Então, nós devemos ser indulgentes para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e que tem sempre dentro de si esse olhar. Nunca nós devemos tomar atitude que vai fazer com que a gente venha rebuscar os defeitos alheios. E nem ainda não nos cabe mais evidenciá-los. E nós somos obrigados sempre a procurar outro caminho que possa atenuar o mal. É a luta das contendas, né? Para que eu não crie mais dificuldades. E a luta que o apóstolo Paulo nos diz, é deixar morrer o homem velho, o homem das iniquidades, para que eu possa sentir a grandeza da busca da perfeição e não mais viver de acordo com aquilo que está sem um olhar nosso. Por isso, nós espíritas, que não que sejamos melhores, mas nós temos o conhecimento da imortalidade. Precisamos estudar muito as nossas imperfeições, mas trabalhar incessantemente para combatê-las. E nós não podemos nos envaidecer da riqueza espiritual que muitos de nós já conseguimos, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser tirado. Isso é muito, muito importante. Deus nos dá uma ferramenta para que aquilo seja útil, né? Então, usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá que prestar contas e que o mais prejudicial emprego que ele pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas próprias paixões. E nós, desse jeito, nós não desenvolvemos, não vamos melhorar. Então, o homem de bem respeita todos os direitos dos seus semelhantes, dão as leis que os seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. E não fica enumerando todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas é aquele que se esforça para possuir o que acabamos de mencionar nesse capítulo, né? Nesse item do Evangelho, e no caminho se acha, que a todos os demais conduz. Isso é extremamente importante, que a gente possa sanar o mal que está em nós e nos posicionarmos como um homem de bem. Que Jesus nos abençoe e que os espíritos amigos possam nesta manhã trazer os recursos do passe. Elevemos o nosso pensamento até Jesus, rogando dos nossos benfeitores amigos que eles possam olhar por nós. Mestre, fortalecei-nos, dai-nos força e coragem para vencer a nós mesmos, Jesus. Que essas dádivas que nos são dadas diariamente
possam reverberar no nosso pensamento o amor e a caridade. Senhor, que possamos então sermos úteis a tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Fluidificai a nossa água, Jesus, para que ela possa nos alimentar com novas energias e que essas vibrações benéficas alcancem os nossos irmãos de caminhada, familiares, nossos irmãos enfermos, que todos nós sejamos envolvidos pela ternura do seu amor. Fiquemos com Deus, que Jesus nos ampare, hoje, agora e por todo sempre. Um abraço, amigo, queridos irmãos, do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Fique com Deus, que Jesus nos abençoe.